Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Domingão com Ação. Hoje eu vou trazer para vocês as principais ações aí que estão chamando a atenção dentro do mercado brasileiro e também dentro do mercado americano. A gente tem bastante notícia que aconteceu ao longo da semana passada, tanto com relação à questão das tarifas, tanto com relação agora, com a guerra que o Trump está travando aqui junto com o governo brasileiro e como isso pode impactar a nossa economia. Eu vou falar sobre isso. Vou também estar passando aí a agenda dessa semana, é uma agenda um pouco mais tranquila, vai estar no radar mais as notícias ocultas, e também ao longo dessa semana a gente vai estar entrando no período de silêncio do Banco Central, tanto americano, tanto o Banco Central brasileiro, porque na outra semana nós teremos decisão de taxa de juros. Então é algo importante dentro do mercado. Mas para isso eu separei as principais ações, separei as principais notícias dentro do mercado para vocês, e também com relação à agenda dessa semana. Então, pessoal, sem enrolar muito, vamos entrar nos gráficos aí para o vídeo não ficar muito longo para vocês. Você que está chegando aqui nesse canal agora, não esqueçam de deixar o like, super importante deixar esse like, e também não esqueçam de verificar a sua inscrição no canal. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. A partir de agora, todos os domingão, que a gente está fazendo com a ação vai ser colocado aqui nesse canal, assim como também o Pitaco do Mercado, vou estar colocando aqui no meu canal. Então, verifique aí a sua inscrição para você poder receber aí a sinalização toda vez que eu colocar um vídeo. Lembrando que o Domingão com Ação, o objetivo dele é traçar mais as ações swing trade e o objetivo do Pitaco do Mercado é falar mais sobre o day trade, como está indo ao longo da semana. A ideia é a gente estar postando aí para vocês aqui 2 vezes por semana o Pitaco com ações, o Pitaco do Mercado, porque o Pitaco ele está mais direcionado ao day trade, o que está acontecendo na semana, e o Domingão, uma vez por semana, para você se preparar para a semana. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui junto com vocês. Colocar a tela para a gente passar aí pelas ações, tá? Dentro do mercado. Então, pessoal, observando tudo o que está acontecendo, dentro do mercado nesse momento, a gente vê o seguinte, tá? Então, deixa eu só verificar aqui certinho, beleza? Então, é isso aí. Olha só, índice Bovespa, Ao longo dessa semana, o índice Bovespa, como vocês podem ver aí pela minha tela, ele foi um pouquinho complicado. Por quê? Porque a gente estava vendo o índice Bovespa, ele estava fazendo uma movimentação, certo? De alta, Então, todo esse ciclo do índice Bovespa aí fazendo um contexto positivo. E nós tínhamos identificado o próprio Ibovespa trabalhando dentro de uma tendência aqui, fazendo um canal positivo. Então, esse canal estava sendo bem respeitado ao longo desse ano. Ele começou no início de 2025 e ele estava respeitando as suas regiões de fundo, assim como também suas regiões de topo. E bastou a gente bater um topo histórico dentro do índice, que a situação se agravou bem mais. E agora a gente lançou aqui um pivô de baixa. Esse pivô de baixa, ele vem agora por conta de uma briga que a gente está vendo aqui no Brasil, com relação ao governo americano, que agora também está batendo no STF, tá? Então, na sexta-feira isso aconteceu, eu vou até comentar isso com vocês. Vocês devem ter visto a notícia ali na sexta-feira. Primeiro começou na semana, que o Donald Trump colocou as tarifas ali de 50%. Aí depois deu a entender que a tarifa de 50% colocada para o Brasil é por questão política, Era por uma questão aí ligada à perseguição do Bolsonaro. E aí depois, na sexta-feira, o STF fez uma busca e apreensão na casa do Bolsonaro e colocou uma tornozeleira eletrônica nele. E aí depois, logo no final do dia, a gente teve o governo dos Estados Unidos anunciando a suspensão dos vistos de alguns ministros do STF. Então, isso tudo aí está mostrando uma guerra política. Agora, a questão que fica essa guerra política, que impacto ela pode ter dentro do mercado, Então, a gente teve, nessa semana, a reunião com o Banco Central e os economistas. Nesse primeiro momento, os economistas eles estão esperando um efeito um pouco mais contínuo na questão de tarifas do Trump contra o Brasil. E o que eles estão argumentando aqui é que os efeitos relacionados às tarifas, eles parecem maior do ponto de vista político do que propriamente macroeconômico, Então, eles estão vendo que esse ponto que está sendo colocado das tarifas, ele é mais pelo viés político e não pela macroeconomia. Então, os economistas, eles ainda se dizem com uma certa esperança
dentro do mercado com relação à questão aí macroeconômica, tá? Então, eles pontuaram algumas coisas com relação ao crédito, falaram que o consignado ainda está um pouco aquém do esperado, tá? Eles não estão tendo uma perspectiva grande de revisão para o PIB para baixo, ainda assim os números do PIB permanecem em 2,5% de crescimento para 2025. A gente tem também... Opa, peraí, não está pegando aqui, deixa eu só recompartilhar rapidamente. Ele não pegou o que eu estava passando pela janela. Então, acho que agora vai. Share screen, acho que agora foi. Então, aqui, ó. Então, eles não estão, tá? Como eu estava comentando, os economistas, eles não estão ali, por enquanto, vendo uns efeitos muito grandes para a macroeconomia. Eles estão mais com um viés que isso é um ponto político e não macroeconômico, tá? E aí eles percebem que a seguinte situação, o PIB, ele ainda continua revisado acima de 2,5%, o que é bem interessante nesse momento dentro do mercado. Outra situação aqui dentro também é com relação à inflação. A inflação, eles já estão começando a ter uma perspectiva que ela fique abaixo de 5% em 2025 e algo em torno de 4 a 4,5% no ano que vem. Aqui eu já não acredito muito, tá? Até mesmo porque o próprio Boletim Focus não está colocando essa perspectiva, mas é a perspectiva dos economistas. E com relação à questão da política monetária, no curto prazo ela vai permanecer inalterada, mas já existem alguns cenários de corte da Selic para a reunião de dezembro desse ano, apesar de não serem todos os economistas. Uma pequena maioria ainda acredita que o Banco Central no Brasil, ele vai só cortar a taxa de juros após o primeiro trimestre do ano que vem, né? Eles fizeram alguns encontros relatando e a maioria dos participantes indica manutenção de juros no patamar atual e tem uma pequena maioria que está dizendo aí que só se tiver algum corte aí de mudança na taxa de juros só a partir do primeiro trimestre do ano que vem, tá? Então, pelos efeitos macroeconômicos, eles não estão esperando grandes mudanças dentro do Brasil. Então, voltando à questão aí do índice Bovespa, tá? O índice Bovespa ele vem caindo, talvez mais seguido pelas notícias com relação à política do que à macroeconomia em si, já que os números eles podem mudar, né? Já que a questão de inflação no país, ela pode mudar. E aí eu separei aqui algumas ações para a gente estar de olho dentro do mercado. Vamos começar aqui pegando as ações da B3. A B3, tá? Ela fez um pivô de baixa. Então, ela tem um impulso, uma correção, e ela perdeu essa linha de tendência aqui, que era uma linha de tendência desse ano de 2025. Então, a partir desse momento, eu posso projetar aqui para a B3, caso ela continue nessa baixa, esse movimento negativo. E aí ela vai ter alvo lá para casa dos 12,32. Depois nós temos as ações da Assaí, que também chamam a nossa atenção dentro do mercado. A gente já tinha falado na semana passada por um pivô de baixa. Tá? Então, ela tem alvo lá na casa dos seus 8,85 aproximadamente. Depois, nós temos Banco do Brasil, que também chama a nossa atenção dentro do mercado. Ela perdeu um grande suporte da região do 21 e a gente está esperando agora para ver se o papel chega à região de 19,46. Lembrando que aqui já foi um ponto que a gente colocou para ir fazendo meio que um buy and hold dentro das ações do Banco do Brasil. Bradesco também é uma ação que chamou nossa atenção na sexta-feira. Isso porque Bradesco, como a gente pode ver aqui, ela perdeu um pivôzinho de baixa e já alinhou a 20 junto com a 9. Então, numa correção terciária, o Bradesco ele já tem um viés negativo. Eu posso projetar essa amplitude para baixo e nós temos alvo ali na faixa dos 15,35 até R$15 dentro do Bradesco. Outro papel também chamando atenção na continuação negativa é a BBSE. Ela perdeu na sexta-feira um suporte importante. A gente está projetando aqui os 33,55 como uma região de terceiro alvo, sem contar que ela perdeu o OBV, né? Então ela deu aqui uma trap dentro do OBV e fez um advance de breakdown, mostrando que o papel ainda segue para uma tendência mais forte de baixa. Outro papel também que chama a nossa atenção dentro do mercado brasileiro são os papéis da CEMIG. A CEMIG, a gente estava com posição aqui dentro da CEMIG para o gráfico semanal. Ela mostrou um bonito pivô de alta, inclusive conseguiu fechar há 3 semanas atrás, bem bonito o gráfico, a gente estava projetando o topo ali do canal, mas ela também foi afetada.
E agora, essa semana, é ficar de olho, porque se ela perder esse suporte, ela vai ativar um trailing stop desse position que a gente colocou para semi, tá? Então, é importante aí ir fazendo essa condução dentro do papel. Outro papel chamando a nossa atenção são os papéis da Cogna. A gente comentou na semana passada, no domingão, que ela abriu um pivô de baixa, fez uma nova bandeira e agora tem alvo ali para a região dos seus 2,33. Então, ela continua por uma tendência mais negativa. Copel também chamou a nossa atenção de baixa. E aqui, quando ela perdeu o suporte, né, a gente vem projetando o terceiro alvo a 11,52, mas a gente já trouxe o trailing stop para essa região, para proteger o papel ali de possíveis oscilações futuras, caso ela vá para cima. Cosan, ao longo da semana, eu passei no Morning Call, ela chamou a atenção de um pivô de baixa. Então a gente fez uma projeção, ela chegou no seu terceiro alvo. Próximo alvo agora 5,71. Não tem viés nenhum de correção para as ações da Cosan. A Eco Rodovias também chama atenção dentro do mercado brasileiro para uma tendência negativa. Veja que ela está perdendo um suporte, só que na sexta-feira ele não foi confirmado. Então vamos ver amanhã, né, se vai ter essa confirmação da Eco Rodovias. Caso tenha, a gente tem alvo ali até a faixa da média móvel de 200 a R$ 6,09. Eletrobras continua numa tendência forte de baixa também dentro do mercado. Ela perdeu um suporte importante aqui, ó, da média móvel de 200 e agora também perdeu a região do alvo de 100% de FIBO. Então, as perdas dessas mínimas, elas implicam com alvo ali na faixa dos R$ 41 para a Eco Rodovias. Para Eco Rodovias não, para a Eletrobras. A Itaúsa também chama a atenção, está querendo virar um pivô de baixa, ainda não rompido, tá? Eu marquei esse fundo, isso aqui é um pivô de baixa, já está alinhado com a média móvel de 50, com a média móvel de 20, com a média móvel de 9, e também está perdendo a região das bandas aqui de volatilidade, ou seja, mostrando aquele trade que a gente chama de afastamento superior. Caso, ao longo dessa semana, venha confirmar essa movimentação para baixo, a gente tem alvo ali para a região de 9,96 dentro da Itaúsa. O Itaú também chama a nossa atenção dentro do mercado brasileiro. Ele também está querendo fazer um pivô de baixa. E nesse caso do Itaú, eu já até projetei o alvo. Tem alvo para 33,31. E se ela perder esse suporte, vai chamar atenção na continuação negativa. Magazine Luiza também chama atenção para o lado negativo. Né? Ela perdeu um pivô de baixa. Agora ela está com a 9 ali fazendo o power. Então a gente tem alvo para 7,36. Esse movimento é um triângulo simétrico, então eu projetei aqui a última, né, região do triângulo que foi batida entre o seu topo e o seu fundo. A gente tem alvo para até 6,70 dentro da Magalu. As ações da Multi também chamaram muita atenção negativa ao longo aí de sexta-feira. Ela perdeu um pivô de baixa, fazendo aquele afastamento superior. Só que aqui o OBV ele ficou bem divergente, porque o OBV rompeu o topo. De certa forma, essa correção ela pode ser um pouco mais perigosa e encontrar a região de suporte e voltar aqui para a lateralização. Mas, assim, abriu o pivô, vamos ficar de olho, vamos ver se, de repente, isso aqui acaba perdendo, indo lá para a região de 23,64. Isso pode acontecer ao longo aí da semana nas ações da Multi. A Petrobras também volta a chamar atenção para um lado um pouco mais negativo. Mas, por enquanto, aqui na Petro, a gente tinha visto que ela estava batendo aqui no halt, a gente até viu uma posição mais para o lado comprador, trazendo trailing stop ali pela média móvel de 20. Ela perdeu a média móvel de 20. Então, nesse caso em específico da Petrobras, tá, ela está trabalhando aqui dentro dessa retração de FIBO. Vamos ver se vai ser respeitada. Caso seja respeitada, até tem um viés que pode para o lado positivo, mas já começa a ficar bem minado esse movimento, ainda mais que o OBV agora aponta direcionalmente para baixo dentro da Petrobras. A gente tem também a Prio, que eu estava observando, esperando um possível pivô de alta, mas esse pivô de alta não conseguiu ficar confirmado dentro da Prio, então são duas barras de dúvidas. Nesse momento a gente não vê nenhum viés de saída para esse papel. Também temos os papéis da Rumo, que chamam a atenção negativa dentro do mercado, ela perdeu um suporte, a gente está projetando alvo ali na faixa dos 15,34, o OBV também está bem alinhado dentro da Rumo. RDOR, também eu já tinha comentado no domingão, na semana retrasada, tá? Ela está continuando, está indo para os seus alvos, a gente está fazendo trailing stop, ela tem alvo ali para a região dos 32 e 22.
Rente também ainda continua naquela tendência de baixa, né, que a gente estava vendo a correção até a 200, está chegando ali próximo do alvo que a gente está querendo a 34,76 dentro da rente. Sabesp já começa a chamar a atenção de baixa no mercado brasileiro. Veja que ela está querendo romper aqui um power pela 9, já tem um alinhamento da média móvel de 50, de 20, de 9 para baixo. Tá? Então, se perder isso aqui, a gente pode projetar esse movimento aqui, ó, pegar o topo e o fundo aqui anterior e fazer uma projeção dessa movimentação aqui dela para baixo. Tá? Então, a gente vai ter alvo ali na faixa dos 106,74 a 103,38 aproximadamente. Uzi Minas, infelizmente, ao longo da semana, ela acabou estopando, né? A gente estava numa volta em V, a gente trouxe treininho stop e ela acabou estopando e agora está caindo mais. Né? Então, essa queda da Uzi Minas, a gente está vendo que ela pode chegar até a região lá dos seus 3,48, que é um FIBO projetado de todo esse movimento do semanal dentro do papel. Vale, nesse momento, não chama a nossa atenção, ela está lateralizada e essa linha aqui, ó, de tendência de baixa ainda continua firme, tá, dentro do papel, então não está conseguindo trazer um rompimento. A média móvel de 20 está apontando para cima, mas vamos ver se ela vai ter força, né? Aqui tem a questão do minério de ferro, que daqui a pouco a gente passa ali para ver como é que está o minério. As ações da Vivo também estão chamando atenção ali para desfazer uma posição dentro dela, depois de ter subido bastante. Na sexta-feira ela perdeu a média móvel de 20, cutucando a média, então se amanhã a Vivo abrir perdendo esse suporte, é uma ativação de um trailing stop de carregamento. E lembrando que a Vivo, né, ela anunciou que vai pagar aí juros sobre capital próprio, mas aí você teria que ficar na ação até, se eu não me engano, a semana que vem. Aí tem que ver se vale a pena, porque também se o papel cair bastante, aí muitas vezes não vale a pena para quem estava comprado. E nós temos a Idux, que também chamou a atenção de uma tendência aqui forte de baixa, né? A gente tinha visto no domingão ali que ela perdeu o pivô e ela chegou ali no seu terceiro alvo, e agora a gente está vendo que com essa possibilidade ela deve chegar até a 200 ali aproximadamente, chegar na região de 12, 10 ali, mais ou menos dentro da Idux. Outro papel também chamou nossa atenção foi a MYPK. Ela rompeu esse topo, ficou bem bonito na quinta-feira, na sexta-feira mesmo, num dia de baixa, é que a volatilidade está alta dentro do papel, mas ela caiu pouquinho, 1,29. A gente está com alvo ali na MYPK na faixa de 15,13. E GTI 11 também chamou atenção negativa na sexta-feira, tá? Então a gente está vendo esse papel, ela abriu aqui um pivô de baixa, a gente está projetando alvo ali na região dos 20,87. Esse movimento é até pequeno, então pode ser que ela acelere um pouco mais, voltando ali até a média móvel de 200 períodos, tem uma bandeira aí bem perfeitinha, rompeu já a média móvel de 50. MOPV também chama atenção de baixa, a MOPV é a antiga CCR, tá? Ela fez também um pivô negativo na semana passada, só que ela já está mais próximo ali da média móvel de 200 períodos. Eu não vi muito contexto aqui do risco-retorno, não achei tão interessante. Mas o OBV chama muita atenção ali, né, de uma distribuição, que é aquele padrão onde o papel já vai mostrando uma movimentação de baixa. O Santander também chama atenção negativa, inclusive na sexta fez um belo pivô de saída da 200, alvo ali na faixa de seus 25,49 para o Santander. A NIM3, nesse momento, também chama atenção, tá? Então ela está querendo fazer aqui um pivô de baixa. Se perder suporte, a gente pode projetar esse topo com o fundo anterior. A projeção de terceiro alvo fica ali na faixa dos 2,94 para a NIM3. Nós temos também os papéis da BIF chamando a nossa atenção, só que a BIF era uma das poucas chamando atenção de alta. E agora, na sexta, ela cutucou a média móvel de 20. Se amanhã abrir cutucando aqui de fato, para quem entrou ali comprado dentro dela, é bom fazer o trailing stop e não continuar dentro do papel, até mesmo porque a gente está vendo que o Ibov está virando para baixo, tá? Então, o Ibovespa virando para baixo, tem que ficar ligado aí nessa movimentação. A Banrisul também chama atenção, só que de baixa, então ela conseguiu chegar no alvo de 200%, a gente falou dela no domingão da semana passada, alvo ali na faixa ainda dos 10,28. DIR também estava chamando aqui uma atenção, só que de alta. Ela não conseguiu trazer ainda esse rompimento. Eu vou ficar de olho ao longo dessa semana. Quem sabe o papel consegue ainda voltar
e fazer um pivô positivo. A Kepler chama atenção na continuação de baixa, ela fez um pivô negativo, e com essa questão das tarifas, né, dentro do mercado americano, a Kepler seria muito prejudicada, e ela vem caindo forte. A gente projetou alvo ali na faixa dos 7,14. Leve 3 também chama muita atenção de baixa. Veja que ela perdeu o suporte na sexta-feira. Então, amanhã, abrindo a tendência de baixa, projeta o alvo da Leve 3, tem alvo ali para a média móvel de 200 períodos ou até a região de 26,63. E também nós temos a Pomo chamando atenção de baixa dentro do mercado. Pomo, de baixa não, desculpa, de alta. Muitos alunos estavam comprados dentro da Pomo, a gente falou, traz o trailing stop aqui, ó, pela média móvel de 20. A SER3 também chama atenção, no caso, de baixa, então acabou de perder o suporte, eu projetei o pivô, tem alvo ali para a região dos 7,30 dentro da SER3. A TCSA3, que a gente falou na semana passada, era um trade de risco, né? Ela ainda continua fazendo um halt aí pela média móvel de 9, trailing stop aí na faixa do 1,66. E depois nós temos também as ações da BRBI11, que no caso aí estava chamando atenção de alta, ela está cutucando a 20, se perder a 20, a gente tem que encerrar esse papel, certo? Então, como vocês podem ver aí, pelas ações que eu passei aqui do mercado brasileiro, muitas delas estão chamando a atenção de baixa. Não é à toa que o Ibovespa na sexta conseguiu perder uma região de suporte muito, muito forte, tá? Então, essa perda da região de suporte aqui dentro do índice Bovespa pode estar marcando a virada da tendência secundária. E aí, nessa virada da tendência secundária, eu posso projetar esse topo com esse fundo para baixo. A gente tem aí mais ou menos regiões de alvo. O que me preocupa dentro dessa situação é que, como a gente pode ver, a gente está com uma questão importante sobre a reunião com os economistas que podem estar vendo efeitos contidos na macroeconomia, mas vai ter efeito dentro do nosso mercado. A gente teve também uma outra notícia, que a AGU pediu para o STF investigar um possível uso de informação privilegiada no mercado de câmbio após o tarifaço. Lembra do dia do tarifaço? Que foi lá em 9 de julho, 9 de julho foi o dia que foi colocado 50% das tarifas, né? Foi no dia 9. O dólar, ele deu uma disparada gigantesca naquele dia. Se a gente pegar aqui o dólar, colocar no gráfico de 5 minutos, a gente vai ver que naquele dia o dólar deu uma disparada assim violenta, que foi essa disparada. E aí eles constataram ali no mercado de câmbio que no dia que essas tarifas foram colocadas, teve um volume ali um pouco fora da curva dentro do câmbio, chegando a bilhões. Quer ver? Vamos ver aqui se não está aqui nessa notícia, mas depois eu vou levar ela no Morning Call amanhã, tá? Mas eles suspeitaram ali, 3 bilhões, tá? Então, de acordo com a reportagem, houve uma compra na ordem de 3 a 4 bilhões de dólares, poucas horas antes do anúncio do presidente dos Estados Unidos. E o dólar deu essa disparada aí para cima. Então, eles vão investigar se houve alguma informação privilegiada. Outra questão também, com relação ao Banco do Brasil, que vem tendo essas movimentações de baixa um pouco mais forte, é porque o Banco do Brasil, pessoal, ele está trocando o comando ali da BB Asset, BB Américas, Brasilseg e BBTS. Mas, por enquanto, eles estão vendo algo meio contido, né? Então, eles não estão vendo que essas mudanças podem impactar na gerência da empresa. Vamos ver, tá? Então, isso impactou, de certa forma, aí, negativamente as ações do Banco do Brasil, desde que a gente teve esse anúncio ao longo aí da semana, tá? Então, as ações do Banco do Brasil, vamos colocar aqui BBAS, tá? Então, deixa eu só jogar aqui ela para frente, né? Então, a gente está vendo que ela teve um impacto aí negativo por conta disso. Outra coisa também, tá? Então tá aqui, Goldman Sachs não vê mudança de rota da BB Seguridade no período de transição do CEO. Então, vamos ver. De certa forma, as ações estão caindo, tá? Então, tanto BBAS quanto BBSE, elas estão indo aí ladeira abaixo dentro do mercado, tá certo? A gente também tem aqui, tá, pessoal, uma análise foi feita, né, durante esse final de semana, do possível adiamento de corte de juros pelo Fed, né? O próprio Wall Street está querendo aí que o Banco Central americano
já inicie um possível corte de taxa de juros. Eles estão pedindo por isso. O mercado por lá segue em alta, tá? Então, o Nasdaq tem alvo ali para a região dos seus 24.300, o S&P também tem alvo ali para a região dos seus 6.400, o próprio Dow Jones também está com alvo ali na região dos 46.570, mas eles já estão ali falando que um possível corte da taxa de juros agora para julho não seria nada mal. E outra coisa, tá, é que o Trump ele fica insistindo na questão de tentar demitir o Jeremy Powell. E na semana passada ele teve mais um recuo sobre isso. Então começou o dia falando, vou demitir o Powell, e no final falou que não vai demitir o Powell. E aí o próprio Jeremy Powell agora cogita, né, pedir demissão dentro do mercado americano, tá? E a gente tem lá os representantes do Fed, defendendo o corte de juros em julho e dizendo que a presidência do Fed ali, que a presidência do Fed, caso fosse indicado ali por Trump, ou seja, mudar o controle do Banco Central, seria bem aceita por Wall Street, porque o próprio Jeremy Powell, tá, ele cogitou ali ser demitido, né? Então isso também é algo importante dentro dos mercados ali, tá, pessoal? Na semana passada, o foco, né, ficou ali sobre a questão do Bolsonaro, dessa questão dessa crise política, e essa crise política, a gente está vendo uma batida ali do governo americano para o nosso mercado brasileiro, tá? Então o dólar aqui, ele está querendo disparar um pivôzão de alta. A gente tem alvo ali para 5,67 e 5,74 para dentro do dólar. Lembrando que a gente vai ter também decisão de taxa de juros, tá? Então, o dólar, infelizmente, agora está pegando uma trajetória positiva e a Bolsa pegando uma trajetória negativa. Ações nos Estados Unidos chamando atenção. Nós temos a NVIDIA, ela chama atenção, nesse caso, de alta, tá? Então, ela já pegou aquele alvo que a gente estava projetando em $174. Agora, o próximo alvo seria na faixa de 216, mas é um alvo muito grande, tá? Então, até lá tem muita água para rolar. Microsoft bateu o alvo que a gente estava projetando ali da Microsoft aqui, na região dos $500, agora tem alvo a 520. Nós temos um outro papel nos Estados Unidos chamando atenção, TT, ela chama atenção de alta, veja que ela rompeu aqui, esse breakout bem bonito, tem alvo para $470. HWM também chama atenção, a gente já tinha visto antes, ela rompendo esse pivô, e ela fez o pullback na média móvel de 20, está bem definido o papel, tá? O papel é de defesa aeroespacial, tem alvo ali para a faixa dos 212. A gente começou a olhar esse papel quando estourou a guerra lá no Oriente Médio. Outro papel também que a gente tem é a JCI nos Estados Unidos, também um power breakout. Na quinta-feira foi rompido e segurou na sexta, tem alvo ali até a $112, um trailing stop pela média móvel de 20. A gente tem também a Amazon, que chama atenção de continuação, só que a Amazon tem que tomar cuidado, que vai ter balanço dia 31 de julho, tá? Ela tem alvo a $237, tem um trailing stop que a gente está levando aqui pelos pivôs na faixa de 218, e o Google também chamando a nossa atenção para uma movimentação de alta, ela tem alvo ali para $195 nas ações do Google. E a gente está monitorando as ações de computação quântica nos Estados Unidos. A QUBT é uma das principais, ela está trazendo uma movimentação aqui de breakout, ela já tinha rompido aqui um power, a gente tem alvo até $36 para esse papel. Aí, NQ também estamos monitorando nos Estados Unidos, ela tem um pivô de alta, está querendo sair e fazer uma nova movimentação positiva, e RGTI também chama a nossa atenção, ela rompeu na quinta-feira, né, quarta-feira, esse pivôzão de alta, e aí seria fazer essa projeção aqui dela para cima. A gente tem alvo da RGTI a $24 e $32 aproximadamente, trailing stop aqui nessa faixa. A computação quântica está no radar do mercado aí, né, como a próxima grande movimentação aí depois da NVIDIA, tá certo? Então, RGTI aí fazendo essa boa movimentação. E com relação à agenda do mercado, tá, pessoal? Então, agora a gente vai ter essa semana decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu, e a gente tem também o IPCA 15 na sexta-feira aqui no Brasil. Então, IPCA 15, ficar de olho para ver quanto que vai vir o IPCA 15, quer ver a projeção dele aqui para o IPCA 15, vai sair na sexta às 9 horas da manhã. A projeção, tá, é que ele vem ali, 0,26 positivo,
e fique ao ano 5,27. Com relação a outras notícias, vocês podem ver que aqui a gente não tem, né? Não tem grandes notícias, porque agora vai entrar em período de silêncio, mas mesmo com o período de silêncio, o Jerome Powell nos Estados Unidos, ele vai ter um discurso na terça-feira às 9h30, tá? Então, mas provavelmente ele não deve comentar sobre política monetária. Então a gente vai ficar com essas notícias aqui, tá? Então são as notícias dos impactos das tarifas com relação ao Brasil, tá? A gente vai ficar com outras notícias também dentro do nosso mercado aqui que podem estar afetando, né, com relação ao dólar, a disparada, né? Teve um anúncio também da saída antecipada do presidente da CVM, mas isso aqui não deve trazer muita questão de preço, até mesmo porque ele fez um bom trabalho dentro da CVM. Enfim, a gente tem bastante notícias dentro do mercado que podem agitar a situação, principalmente, tá, com relação ao Trump versus o Brasil, e ver aí o que ele vai trazer aí de grandes novidades para o nosso mercado. Outra coisa para a gente ficar de olho é a semana de balanço lá nos Estados Unidos. Então a gente vai ter balanço do Google, da Tesla, tá, que são balanços grandes ali dos Estados Unidos, da Coca-Cola, tá? Então balanços aí de algumas empresas importantes americanas que vão estar reportando nessa semana. Beleza, pessoal? Então é isso. Então você que está assistindo aí esse domingão, eu espero que você tenha gostado aí do que eu passei aqui para vocês. Não esqueçam de deixar o like, super importante deixar o like. E olha aí, bicho, 7h37 no domingão. Então, vamos que vamos. Essa semana tem bastante coisa para rolar dentro do mercado. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês e até a próxima.